Júlio Emer disse o seguinte: Olá, Marco e todos, tudo bom com vocês? Sou meio novo por aqui e gostaria muito de uma opinião nos meus trabalhos. Quero trabalhar com Magic ou qualquer tipo de trabalho que tenha o estilo de pintura semelhante. Desde já, muito obrigado. Normal? Ah, todo mundo faz essa piada com você, né? Perdão. Vamos ver então, cara. O Júlio César é artista na Belly Studio. Muito bonitinho. Essa imagem lembra muito uma do Pelengue. As cores, né? Cara, te falar uma coisa. Eu lembro dessa arte. Você mandou na Twitch alguma vez essa arte aqui? Eu dei feedback pra essa arte aqui, não dei? Há 2 anos atrás? Eu lembro de ter visto, cara. Em algum lugar. Você viu, mas não deu feedback. Eu vi na live mesmo, na Twitch. Beleza. Aqui são artes mais antigas, né? Seguinte, Júlio. Seu portfólio ele tá bem recheado, né? Tem bastante coisa, especialmente coisas antigas. A partir de agora, tudo que você for fazer, presta bem atenção no que eu vou te falar. A partir de agora, tudo que você for fazer, você precisa registrar as etapas e o processo. Tudo. Thumbnail, desenho, color composition, o que for, não pode ser de improviso. Não pode ser tipo, fiz um sketch e finalizei. A partir de hoje, não pode mais ser assim. Você tem que registrar tudo. E não precisa necessariamente postar tudo, você pode dar uma filtrada. Mas no mundo de hoje, as empresas estão exigindo ver isso no portfólio. É básico, assim. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer uma imagem, clicando num botãozinho, gera ali um prompt, né? E aí o cara pode montar um portfólio, né? Como você tem coisas que endossam o seu trabalho, dá pra saber que você não usa IA e, sei lá, whatever, assim, sabe? Mas é que muitas empresas pedem bastante isso, sabe? Então, se você for trabalhar pra uma empresa que ela obrigatoriamente não usa IA, ela vai te pedir pra ver as etapas. Isso agora não é mais discutível, entende? Então essa seria a minha primeira regra pro teu portfólio. Falta muita thumbnail. Falta muito desenho, falta muita coisa que estrutura as suas imagens. Hoje em dia, portfólio não é mais sobre ter uma imagem bonita só. É sobre mostrar o processo de construção dessa imagem. Se contrata o artista não pelo resultado final, mas pelo processo. Confia em mim, tá bom? Imagem chamativa, de verdade, agora, hoje em dia, meio que qualquer imagem consegue ser chamativa, né? Mas como que você chegou até lá? Esse processo importa muito, muito, muito mais. Presta bastante atenção, não só Júlio, mas todo mundo, galera. Presta muita atenção nisso que eu tô te falando, tá? Segundo, eu acho que se você quiser subir o nível do seu trabalho pra pegar trabalhos tipo Magic, e eu acho que precisa subir o nível um pouco mais pra poder chegar num nível de carta de Magic, sendo bem honesto com você, tá? Você precisa usar mais referências. Eu vejo que você pinta muito de imaginação ainda, e isso ele é bom para alguns trabalhos, isso é uma característica positiva para algumas coisas, mas para esse tipo de trampo que você comentou, que você quer trabalhar, precisa de mais referências, tá? Porque dá para perceber quando você usa referência e quando você não usa referência. É bem evidente, assim. Até para os momentos que você usa referência, tá? E às vezes até umas referências mais diretas. Então, começar a fazer uns estudos de observação
mas ao mesmo tempo de simplificação de valores, é algo que vai te ajudar muito. Você já viu aqueles exercícios onde você pega uma referência e você tenta desconstruir aquela referência usando apenas 5 valores ou 7 valores? Aí vai para cada um desses exercícios, né, que você pretende fazer. Mas isso vai ser muito bom, porque todas essas imagens que elas são mais realistas e tal, e que você provavelmente vai encontrar como referência também, elas vão partir de um princípio, de uma estrutura de valor mais simples, de uma luz mais dramática também. E ajuda muito você fazer esses estudos para criar luzes mais dramáticas. Eu vejo nessa imagem, por exemplo, que você postou há 3 meses, que você faz a pintura das formas e provavelmente bastante de imaginação. E você sabe pintar a forma, certo? Só que o fundamento de luz e sombra da imagem, ele está restrito só nessa forma. Então parece que a imagem ela aconteceu num dia muito nublado, aonde a gente tem um overcast e a luz ela é toda difusa, porque você pintou só a forma, você não pintou luz e sombra. Então, você pegar alguma referência te ajudaria a ter um guia direto de luz e sombra, sabe? E vai te ajudar também até a dar uma simplificada, porque eu vejo que você acabou pintando demais, assim, pintou muito. Aonde que eu vejo que você usou referência? Provavelmente. Talvez nesse cara aqui, ó, mas nesses aqui do fundo não. E como que eu vejo isso? Como que eu percebo isso? Pode ser que eu tô enganado, tá? Mas como que eu percebo essa discrepância? Porque nesse de baixo a gente tem uma luz direta batendo no rosto do personagem. A sombra está sendo projetada do chapéu. Nos outros, a gente sempre tem uma luz muito difusa, não tem sombra projetada de lugar nenhum para outro, assim, sabe? É muito difícil disso acontecer, ó. Nesse personagem não tem quase nenhuma sombra projetada, assim, sabe? Então se você pega artistas que fazem coisa para Magic, onde precisa de um certo realismo a mais, precisa sugerir um pouco mais das coisas realistas. Não precisa estar tudo perfeito, mas sugerir um pouco mais esse realismo, você pode ter certeza que é muito difícil eles usarem essa fonte de luz de overcast, assim, sabe? É muito difícil. E se fizer, vai fazer muito proposital, tá? Então o céu estaria nublado e isso faria com que a imagem ficasse nublada. Então como esse céu tá mais limpo, eu adoraria ver uma luz direta aqui, sabe? E eu tô falando isso pra quase todas as suas imagens, assim, sabe? Tipo, eu sinto que esse braço poderia ter uma sombra muito mais evidente, a cabeça projetando uma sombra no próprio braço. São coisas que você só pegaria. Com o tempo você pega, tá? Você vai fazendo isso de uma forma mais natural. Mas são coisas que você vai pegar muito mais fácil vendo referências. Não tem jeito, cara. Tem que pegar referências. E até referências um pouco mais diretas mesmo. Comprar alguns pacotes, talvez, de pessoas, né? De personagens e tal, pra você estudar, cara, essa divisão de luz e sombra. Isso é super importante. Esse fundamento você precisa dominar. Tem que estar fazendo isso com o pé nas costas, entendeu? Separar o que é luz e o que é sombra. Ao invés de você ficar renderizando todas as forminhas, sabe? A pintura desse personagem aqui ficou muito boa. Eu assumo que você tenha usado uma referência para esse tecido e tal. Talvez seja por isso. Já nesse aqui, cai um pouco a qualidade porque, de novo, ele não tem uma sombra muito evidente, não tem uma fonte de luz muito evidente nesse personagem, saca? Essa aqui ficou bem legal. Mas ainda assim, parece que é num dia com um overcast, né? Então, tenta dominar isso, cara. É uma coisa que não é do dia pra noite que você vai pegar, tá? Mas pode anotar que todos os artistas que você gosta devem fazer alguma coisa mais de luz direta, sacou? E uma outra coisa que eu acho que pode ajudar bastante a tua imagem a dar um up, assim, mas aí já seria um nível um pouquinho a mais, tá? Que é um pouco mais difícil de fazer isso, mas acho que vale a pena você ter isso em mente, pelo menos. Eu acho legal você fazer um estudo de transições, de edges, assim, sabe? E quando você for fazer uma imagem, tipo essa imagem, pra mim, ela pede muito um ponto focal mais evidente, digamos assim. E isso na questão de edges, tá? Na questão de transições, de bordas. Eu sinto que toda essa parte da cabeça
do lobo poderia estar um pouco mais detalhada, com mais hard edge. Eu sei que você acabou colocando aqui no focinho e nos olhos, mas eu acho que daria para passar um pouquinho mais de tempo, às vezes 1 hora a mais aqui na cabeça, só para chamar mais atenção do resto. Porque você soltar aqui na perna e tal é muito bom, é muito legal, eu gosto disso. Eu gostei do jeito que você deixou solta as folhagens também, as plantas. Isso é sempre muito, muito, muito legal. Só que vai chegando no personagem e eu acho que faltou puxar um pouco mais aqui, entendeu? Parece que a cabeça dele tá com o mesmo nível de detalhes dessa parte das costas e tal. Então esse controle de edges para direcionar o olhar do observador, eu acho que é muito importante também. Saber aonde detalhar, né? Mas dá pra você puxar um pouquinho mais nesses casos. Mas tem mais, tipo assim, composição, isso é super legal. Tipo, o seu trabalho em questão de composição tem umas ideias muito boas, eu gosto bastante de algumas imagens. Mas as próximas eu faria sempre, tipo, tentaria encontrar um processo bem certinho de uso de referência mesmo, saca? Eu sinto que eu passo tempo demais em algumas artes. Você saber aonde focar os seus esforços pra fazer as transições duras, muda tudo. Muda toda essa relação de passar muito tempo com a imagem, sabe? Porque você não vai detalhar toda a imagem, você vai detalhar só onde você quer chamar a atenção. Isso ajuda demais. Quanto tempo você passou nessa imagem aqui, por exemplo? 1 mês? Então, o que mais me dói é essa questão de você ter passado 1 mês e não ter postado o processo pra eu ver essa imagem sendo construída ao longo de 1 mês, né? Talvez até passar mais tempo nessa etapa de desenho possa te ajudar, porque como o desenho tá muito diferente da imagem final, eu tô assumindo que você resolveu mudar o design durante a pintura. Tipo, você fez o sketch, beleza, vou começar a pintar. Aí você começou a pintar e você repintou essa cabeça, tipo, umas 4, 5 vezes pra encontrar o design enquanto tava pintando, sabe? E isso não me dá segurança. Não é um processo que você pode confiar. Então, acontece com frequência. Então. Mas ficou legal, essa pintura é super legal. Não me entenda mal, por favor, tá? Eu tô falando que pra você subir um degrau, pra você subir um nível, eu acho que é importantíssimo você começar a fazer estudos de valores, de simplificação de valor. Especialmente pra você estudar divisão de luz e sombra, de uma fonte de luz direta, e conseguir absorver ao máximo isso das suas referências. Porque no final das contas, em uma pintura como essa, é basicamente divisão de luz e sombra. Fez bem feito isso, você consegue carregar a imagem de um jeito muito mais fácil até o final. Belezinha? Essa é a minha visão pro teu portfólio. Eu não vou pegar pra fazer paintover, não acho que cabe agora pra gente fazer isso, mas eu quis conversar um pouco sobre o teu portfólio. E dá pra ver uma evolução, né? Isso que é muito bom também, cara. Então, parabéns pelo seu trampo. Não sei se você tem alguma pergunta específica. Mais alto. Eu não quero dizer com isso, galera, só pra não ficar mal entendido, que você não deve fazer desenho de imaginação ou pintar de imaginação. Não é isso. É porque quando uma imagem exige um certo realismo a mais, você fazer completamente de imaginação faz com que você fique patinando muito na imagem e que você acabe fazendo uma coisa que a gente chama de overmodeling, que é você ficar definindo muito forminhas pequenas ao invés de pensar no todo. E quando você tem uma referência mais direta, você acaba fazendo naturalmente isso que eu falei de dividir luz e sombra muito mais fácil e focar só no que importa. Não fica focando nessas mini forminhas que fazem com que a imagem não tenha um contexto direito, assim, sabe? Ou uma fonte de luz muito bem definida. Então, você pode usar essa pintura mais de imaginação no começo, mas você precisa se apoiar em algumas referências mais diretas para você poder fazer suas imagens, puxar um pouco mais de realismo para subir o nível da sua arte específica para o cliente que você especificamente deseja, tá? Isso não é um recado para todo mundo, tá bom? Parabéns, mano. Muito da hora o portfólio. Marco, para quem nunca fez uma ilustra assim, você acha um bom começo fazer estudos de pintura replicando pinturas já existentes e tal? E tals? Ou já partir para um projeto? Thiago, eu vou até além do que você falou. Eu não acho que você precisa fazer estudos completos de uma pintura. Você pode fazer estudos preliminares de pinturas. Então, se você estiver tentando aprender, por exemplo, o começo do processo de pintar, você pode começar várias pinturas ao invés de fazer uma pintura até o final, copiando perfeitamente.
Tenta entender esse processo no começo, sabe? E, obviamente, se você for utilizar referências, não poste esses trabalhos como se fosse seu, né? Preciso deixar isso claro. Eu não te conheço, Thiago, mas, assim, tô falando num geral, né? Nunca postem estudos de arte de outros artistas falando que é teu, né? Que é meio bizarro isso. Vou focar nessas dicas e daqui a alguns meses mando mais trabalhos. Boa, mano. Boa. Obrigado por ter mandado, viu? Ó, essa tua imagem de avatar é um ótimo exemplo do que eu falei de divisão de luz e sombra, tá vendo? Isso é tão precioso, porque quando você compreende que uma imagem da hora é isso, é só luz e sombra, mano, você consegue trabalhar mais rápido, sabe? Você consegue fazer as coisas de um jeito mais simples. Então faça os estudos, tá? Você tem sketchbook lá na comunidade? Eu vou acompanhar. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!